Conhecido como Senhor Democracia, Senhor Diretas e Senhor Constituinte, Ulisses Guimarães é protagonista dos principais acontecimentos políticos do Brasil no último século. No episódio anterior, Ulisses lidera a campanha das Diretas Já e articula a derrota da ditadura militar no colégio eleitoral. Com a morte de Tancredo Neves, Ulisses passa a se dedicar à Assembleia Nacional Constituinte para consolidar a volta da democracia ao Brasil. Ele realmente era presidente nacional do PMDB e ser presidente nacional do PMDB naquele momento não era pouco. O PMDB tinha a grande maioria, a expressiva e esmagadora maioria dos deputados. Concorreu à presidência da Câmara, venceu a eleição e, obviamente, seu destino também era ser presidente nacional da Assembleia Nacional Constituinte. Isso era quase que uma espécie de dívida que o Congresso e a Constituinte tinham com ele. Havia um projeto feito por uma comissão de notáveis, muito respeitável o projeto, as pessoas também muito respeitáveis, mas preferiu-se fazer uma Constituição a partir das sugestões constitucionais. E essas sugestões podiam ser mandadas por todos os cidadãos. Mas vinha de tudo, vinha também quem escrevia assim, eu estou precisando de uma casa. Mas aí você tem que pensar, mas por que 60 pessoas escreveram essa mesma frase? É porque falta uma política? Como é? Ocupar a presidência da Assembleia Nacional Constituinte foi um novo desafio político. Ulisses teve que conciliar diferentes interesses, garantir a participação da sociedade e negociar tanto com a direita quanto com a esquerda. Mas teve muitas idas e vindas nesse momento, porque foi criado o Centrão, porque o primeiro projeto que saiu da Comissão de Sistematização era um projeto parlamentarista. E houve uma reação muito forte aqui no plenário, também tinha cores muito carregadas em favor de uma reforma agrária mais ampla. E o doutor Ulisses suspendeu os trabalhos da Constituinte. Eu me lembro que o deputado do PCdoB, quando ele suspendeu os trabalhos da Constituinte, fez uma bola de jornal assim e jogou nele, né? Ficou em pé gritando contra ele e tudo mais. Passa-se ali um período de 2 meses e um grupo de militares que queriam retrocesso, não eram militares de tropa, eram militares de informações, começou a atacar a Assembleia Constituinte. Aí Ulisses retoma os trabalhos e aquele mesmo deputado que jogou aquela bola de papel no Ulisses era o mais exaltado, gritando "Viva Ulisses!", porque Ulisses, na véspera, deu uma entrevista chamando aquela Constituição de 1969, que estava sendo revogada pela Constituinte, eleita em 1986, da Constituição dos Três Patetas, que era a junta militar, a interventora, eram os 3 ministros militares. Então, como ele disse, nós estamos acabando com a Constituição dos Três Patetas, aí ele foi recebido aqui no colo de todo mundo. Então, tinha esses momentos que Ulisses não procurava se colocar acima de ninguém. Ulisses não ditava ordens. Ulisses procurava organizar o consenso. Esta Constituição, o povo brasileiro me autoriza a proclamá-la. Não ficará como bela estátua inacabada, mutilada ou profanada. O povo nos mandou aqui para fazê-la, não para ter medo. Eu precisava de uma fotografia que ilustrasse uma reportagem sobre a ameaça que a Constituinte estava sofrendo. Então eu disse ao doutor Ulisses, eu tenho que fazer uma imagem para uma reportagem na Veja que trata da ameaça contra a Constituinte. E o senhor é a figura que representa essa Constituinte. E eu desenhei para ele, entre aspas, a imagem que eu precisava. E eu disse, olha, doutor Ulisses, eu precisava de uma imagem, o Congresso no fundo e o senhor em primeiro plano. Ele pensou e disse, meu filho, a importância de um homem público passa também pela imagem, não somente pelo discurso.
Uma fotografia é como um duelo. Você tem que marcar a hora e o local. Falando com emoção aos meus companheiros, às autoridades, falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Promulgada a Constituição de 1988, Ulisses parte para um novo projeto. No ano seguinte, o país iria eleger pelo voto direto o presidente da República. O brasileiro não votava para presidente há 29 anos. Uma vez o Brizola falou para ele: "Você vai ser candidato a presidente?" Ele falou: "Vamos ver, né, Brizola? Tem aí o partido que precisa fazer convenção, sempre aquela coisa da habilidade." O Brizola falou: "Claro que vai, Ulisses, eu também vou. Chegamos até essa altura da vida para não sermos candidato, agora nós vamos." Então, aquele momento era o momento da ele. Se não der, não deu, mas também não vou deixar mais esse barco passar. Ulisses 15, presidente. Para você ter uma ideia, o doutor Ulisses era um homem tão sensato, que ele, tá? Todas as pessoas davam a sugestão a ele que na Constituinte a eleição para presidente seria casada com a eleição de prefeito, que passou a eleição em 88. Que era para prorrogar o mandato dos prefeitos um ano e coincidir em 89, para não fazer eleição. Ele disse o seguinte: eleição de presidente não pode ser municipalizada, ela tem que ser solteira. E quem foi prejudicado com a eleição solteira foi o doutor Ulisses, porque a eleição solteira você não tem compromisso com ninguém, com nada. Você tem compromisso com quem? É que naquela época o PMDB tinha, além do nome do Ulisses, ele tinha governadores de todos os estados, menos o de Sergipe. Estrutura partidária fantástica. E passou ao largo de tudo isso, sem ninguém se perceber, o Collor, que tinha sido eleito pelo PMDB, governador de Alagoas, criou um partido nanico e passou como um furacão. Um fenômeno eleitoral. Sendo que o Collor procurou o doutor Ulisses, que ele era do PMDB, procurou o doutor, depois é que ele mudou, ele viu que não tinha espaço, mudou e criou um partido PR, não lembro qual, acho que era PR. PRN. E ele procurou o doutor Ulisses, foi ao gabinete do doutor Ulisses, lá na Câmara, doutor Ulisses, presidente da Constituinte e tal, foi lá procurar para se oferecer como vice para o doutor Ulisses. Esta é a cédula em que você vai votar. Conte até 3, de baixo para cima. 1, 2, 3. Ulisses Guimarães. O voto certo no homem certo. A gente chegava a São Paulo, ele sempre fazia questão de viajar pelo país, mas fazia questão de dormir em São Paulo. E a gente chegava em São Paulo, aí ele chegava e falava: vamos comer uma pizza. Tem uma pizzaria chamada Joia, que é muito boa, vamos lá. Aí eu falei: doutor Ulisses, eu vi nos jornais que ali aquela pizzaria é reduto do PT. Então, eu falei: não tenho medo do PT, não tenho medo de povo. E quando ele chegou lá, nessa pizzaria, eu pensei comigo: vai ser vaiado. Foi aplaudido. Evidentemente que os jovens irreverentes aplaudiram ele: Ulisses! E chegavam na mesa, queriam botar bottom do Lula ali nele e tal, aquela coisa, mas era coisa do Ulisses. Mas o mais impressionante do doutor Ulisses não era a questão dele ser aplaudido, reverenciado pelo povo onde ele ia. Era a paixão que na campanha eleitoral ele despertou nas crianças. Bote pé no velhinho, o velhinho é demais. Bote pé no velhinho, que ele sabe o que faz. Vai levar o Brasil, foi a pau que assumir e acabar com a molecagem. Em 89, houve uma coisa curiosa. Você tinha, eu acho que 5 candidatos paulistas. Se eu não me engano, era o Lula, o Covas,
o doutor Ulisses, o Maluf e mais um... A Fife, exatamente. 5 candidatos paulistas é demais. O doutor Ulisses ficou abaixo dos 5%, patinou em cima dos 3%, 4% durante a campanha toda. E em março de 89, fevereiro, março de 89, ele me passou a presidência do partido. Ele já não queria mais ficar no partido, na presidência, porque disse que era misturar as coisas. Veja como ele era. Os sindicatos do Brasil estão crescendo em número e em poder. É a democracia. Fora da democracia, os sindicatos são fechados, perseguidos, são contaminados pela peste do pereguismo. A liberdade sindical está indissoluvelmente associada ao crescimento econômico. No país rico, a liberdade sindical é muito maior para negociar, reivindicar, também através da greve. Seus trabalhadores ganham mais. O direito de greve, reconhecido pela Constituição, é no Brasil mais um instrumento poderoso e competente para a luta dos trabalhadores contra o confisco salarial. O Ulisses não era um marqueteiro, não era ligado a marquetagens, embora tivesse muito tempo de televisão, preferia ele mesmo falar, e essa possibilidade de coligações que existe no Brasil, com esse multipartidarismo, não é? Facilita um show que é chamado de campanha eleitoral. Ele foi vítima do show. Em política, uma derrota não costuma vir sozinha. Depois de amargar o 7º lugar nas eleições presidenciais, Ulisses perde o comando do PMDB para o governador de São Paulo, Orestes Quércia. Ele quis tentar mais uma disputa para a presidência da Câmara, não deixaram, aí depois tiraram da presidência do PMDB. Quando chegou na comissão, ele era candidato à Comissão de Constituição e Justiça, aí também tiraram ele já tinha sido presidente dessa comissão bem antes de ser presidente da Câmara pela 3ª vez. Quando o MDB tirou tudo dele, o Luiz Eduardo Magalhães chegou numa reunião com os líderes e disse, falou assim, olha, eu tenho uma pessoa para indicar na cota do PFL para a Comissão de Relações Exteriores, Ulisses Guimarães. Pela primeira vez em décadas, Ulisses não estava no centro das decisões políticas nacionais. Era apenas um deputado entre tantos outros. Ele estava sendo espicaçado e humilhado pelo Quércia, né? Ele tornou-se deputado raso. Mas como deputado raso, ele seria o grande cara do impeachment, né? O doutor Ulisses, no começo, teve uma posição muito cautelosa, muito respeitosa e, acima de tudo, um cuidado para que não se rasgasse aquela carta que ele, com tanto carinho, ajudou a escrever. O capítulo do impeachment vem da Constituição de 50 e foi mantido. Bom, mas chegou um momento que não dava mais. E aí ele começou a agir. E a ação do Ulisses foi de uma rapidez impressionante. Ele aguentou provocações do Collor, muito jovem na época. Tenho certeza que o Collor hoje jamais trataria o Ulisses como tratou naquela época. Até porque não tinha motivos. Não tinha motivos. Aí ele entrou em campo. Procurou Itamar. Esse encontro deu-se em Manaus, a pedido do Itamar. E aí ele me contou uma história muito engraçada. O Dr. Ulisses ia para o Amazonas para um final de semana num barco-escola do professor Digênio, grande amigo dele. E aí, nesse encontro, ele disse, Itamar, você quer ser presidente da República? Aí Itamar disse, quero. Ele me contou, levantei-me da cadeira e fui embora, porque se eu parasse ali, o Itamar ia criar tanto senão, tanto porém, tanta condicionante que nós íamos brigar. E como eu queria que desse certo, a conversa começou e morreu ali. Nós estávamos sentados
aqui em cima do cafezinho, perto ali do elevador privativo, quando saiu a Rosiana Sarney dizendo que tinha informações do Supremo que haveria uma decisão que o voto seria secreto no impeachment. O Ulisses bateu na perna e disse assim, fica aqui. Nós estávamos sentados ali no sofá e nós víamos por um vidro opaco a iluminação de refletores de televisão, essa coisa, disse, fica aqui coisa nenhuma, né? Eu fui atrás dele. Ele chegou, não precisou nada, todo mundo virou o foco ali para ele. Ele disse, eu recebi essa informação nesse momento. Devo dizer que o povo descobrirá outra rampa para invadir na Praça dos Três Poderes, a do Supremo Tribunal Federal. Isso é manchete em todos os jornais, dito por aquela pessoa pacífica, serena, não é? O estímulo à invasão do Supremo Tribunal Federal caiu como uma bomba em cima de todo mundo e logo depois foi demitido, não havia essa intenção no Supremo e a votação lá foi unânime até. Ulisses Guimarães. É sim, e que o Brasil! A campanha pelo afastamento de Collor foi a última ação política de Ulisses. Poucas semanas depois da votação do impeachment na Câmara, ele sofre um acidente de helicóptero no litoral do Rio de Janeiro. Para mim, a morte do Ulisses representava a queda do helicóptero, a queda não dele do Severo, mas significava o final de um ciclo de homens sérios, de homens amigos, de discrição, de solidez, de políticos que pensavam no Brasil. Eu não tinha ideia disso, mas quando eu soube da morte do Ulisses, alguma coisa, era como se uma esperança morresse. Eu cheguei na Câmara, fui logo, um tempo depois que alguma embreagem que teve lá, eu fui subir do elevador, a hora que o assessorista me viu, começou a chorar. Aí foi falar para o amigo dele, que era o porteiro, falou, filho do doutor Ulisses. Aí o meu também chorou, sabe? Era um negócio... Era uma figura muito querida pelo próprio jeito dele. Isso aí, onde ele frequentava, você tinha essa coisa fácil, simples e já se aproximava das pessoas. É incrível, porque há pessoas que estavam lá naquele hotel, em Portugal, Angra dos Reis, e dizem que ouviram o piloto dizer que não dava para decolar. O tempo estava muito ruim. E o Ulisses disse, mas eu tenho trabalho a fazer, nós temos que decolar. Você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? Nós não vamos conseguir sair daqui. E assim, ele decolou ali numa tempestade enorme. E nunca mais foi achado. Mas talvez a melhor homenagem a ele tenha sido deixá-lo no mar. A família me liberou a casa logo depois da morte deles. Ninguém tinha tocado nada. Estava lá a cestinha de costura da dona Mora, os cheques que ela fazia, o talãozinho de cheque do banco dela para pagar as coisas domésticas. E eu entrei na casa, só tinha uma empregada, e ela me deixou na casa, me deixou sozinho. E eu fiquei sozinho. Caminhei na casa sozinho durante um dia inteiro. Mexi em tudo que eu mexi. Mexi em todas as coisas. Abri as gavetas. Nunca não encontrei nenhum sinal, nem de sofisticação, nem da dona Mora, nem dele. Entendeu? Nada. Uma coisa secreta, um lugar. Não, uma coisa normal. Umas gavetinhas de guardar coisinha, o Santo Antônio, uma estatuetazinha, uns papéis soltos de notações, livros comuns. Eu procurei o herói o tempo todo, pegadas do herói na casa, coisas nobilitantes, troféus. Umas 2 semanas antes da morte do Dr. Ulisses, eu estava ali na chapelaria, era umas 5 da tarde, e ele estava chegando. E eu acabei, no fim da vida
dele, acabei me tornando amigo, não sei se amigo, mas uma pessoa muito próxima, que ele tinha um respeito, enfim. E eu falei, doutor Ulisses, eu nunca fotografei o senhor sozinho na rampa do Congresso. Aí ele disse, vamos fazer isto já. Me pegou pelo braço e saímos os dois. Viemos andando e ele desceu sozinho a rampa do Congresso. Rapaz, foi a penúltima fotografia que eu fiz do doutor Ulisses. Era ele se despedindo do parlamento. Emocionante.